Oi, pessoal! Eu sou Luísa Bringel e esse é o episódio de número 8 do Atualiza e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, dia 29 de julho de 2025, a gente mergulha no potencial brasileiro em terras raras, com foco especial no disprósio, um elemento químico essencial para a transição energética e peça-chave nas disputas geopolíticas do século XXI. Bora entender por que o Brasil pode estar diante de uma oportunidade histórica e por que isso interessa sim à sua prova. Foco total, atualize e revise. Na última semana, uma fala do encarregado de negócios da Embaixada Americana no Brasil, Gabriel Escobar, reacendeu o debate sobre os chamados minerais críticos. Segundo ele, os Estados Unidos têm total interesse nas reservas brasileiras de lítio, cobre, nióbio e, claro, nas terras raras. O Brasil é o segundo país com mais reservas de terras raras do mundo, atrás apenas da China. Mas tem uma vantagem bem específica: o disprósio, que é elemento essencial para a produção de ímãs que resistem a altas temperaturas, usados, por exemplo, nas baterias de carros elétricos. A notícia ganhou ainda mais relevância porque foi interpretada como uma movimentação dentro de um cenário de tensão comercial. Os Estados Unidos acabaram de anunciar um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros a partir de agosto. O recado americano sobre os minérios, portanto, também foi visto como uma tentativa de reequilibrar esse tabuleiro. Além disso, a gente viu nessa semana que passou novos desdobramentos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com destaque para os acordos que envolvem justamente a exportação de minerais raros. Atenção CACDista! Esse tema dialoga diretamente com mais de um eixo do edital. Em geografia econômica, o tema aparece na geopolítica dos recursos minerais, na transição energética e no papel estratégico das commodities. Em política internacional, trata da disputa por hegemonia, dos movimentos recentes da China e dos Estados Unidos, além da atuação do Brasil como player de interesse crescente. Na parte de economia, envolve o desafio brasileiro de superar a lógica de exportação de commodities e agrega valor às cadeias produtivas. Na sua prova, isso pode aparecer em questões que envolvam a industrialização brasileira, as parcerias internacionais, os gargalos de infraestrutura ou o posicionamento geopolítico do país em temas estratégicos. Chegamos agora ao nosso bloco Aprofundando Conceitos-Chave. É aqui que a gente conecta a notícia da semana com a matéria do edital. Para entender a dimensão estratégica do que estamos discutindo sobre os minerais no Brasil, vamos mergulhar em 3 conceitos centrais que a banca do CACD pode cobrar. E são conceitos também que aparecem de forma transversal em diferentes matérias. Então, atenção CACDista! O primeiro conceito, claro, é o de terras raras. O que são exatamente as terras raras? Formalmente, estamos falando de um grupo de 17 elementos químicos da tabela periódica. Para sua prova, o que importa é a aplicação deles. São a matéria-prima da alta tecnologia. Pense em smartphones, telas de computador, equipamentos médicos de ponta, sistemas de defesa como mísseis guiados e, fundamentalmente, na transição energética, como em
turbinas eólicas e carros elétricos. E aqui vai um detalhe que pode ser uma pegadinha de prova. O nome raras não se refere tanto à escassez geológica deles no planeta, mas sim à enorme dificuldade e ao alto custo ambiental e tecnológico de extraí-los, separá-los e refiná-los em um estado puro e utilizável. É um processo complexo e, muitas vezes, poluente. Atenção, CACDista! Agora vamos afunilar. O nosso segundo conceito-chave, derivado do primeiro, é o disprósio. Dentro dessa cesta de 17 elementos, o disprósio é talvez a joia da coroa no cenário atual. Por quê? Porque ele é um componente insubstituível na fabricação de ímãs permanentes de alto desempenho. Aqueles ímãs que conseguem operar sob altíssimas temperaturas sem perder suas propriedades magnéticas. E onde isso é absolutamente crucial? Exatamente na transição energética. Motores de carros elétricos e geradores de turbinas eólicas dependem desses superímãs para funcionar com máxima segurança e eficiência. E aqui entra o pulo do gato para o Brasil, o gatilho da nossa notícia. As recentes descobertas em território nacional apontam para as reservas em argilas iônicas com altíssima concentração de disprósio e outros elementos pesados. Um perfil geológico que pode ser mais vantajoso economicamente do que o da própria China. Isso coloca o Brasil numa posição estratégica inédita nesse tabuleiro. Atenção, CACDista! Vamos ao nosso terceiro e mais amplo conceito, a geopolítica dos recursos naturais. Esse é um tema clássico de geografia e um queridinho da banca também. Trata-se de entender como o acesso e o controle sobre recursos naturais, sejam eles água, petróleo ou, como no nosso caso, minerais críticos, são utilizados como instrumentos de poder, barganha e influência nas relações internacionais. Se o século XX foi indiscutivelmente marcado pela geopolítica do petróleo, muitos analistas e diplomatas afirmam que o século XXI será definido pela geopolítica dos minerais críticos e das terras raras. Eles são a nova moeda de troca, a nova fonte de poder e, claro, de tensão. Isso aparece na prática quando um país como a China, que hoje domina mais de 80% do refino global de terras raras, utiliza essa posição para alavancar negociações comerciais, para garantir a segurança de suas próprias cadeias produtivas e, evidentemente, para desafiar a hegemonia tecnológica e militar dos Estados Unidos. O controle do recurso vira, na prática, uma ferramenta de poder estatal. Aqui vale abrir o nosso adendo para entender o principal instrumento que a China usa para projetar essa influência global, a iniciativa Cinturão e Rota. A atenção CACDista! Lançada oficialmente em 2013, a iniciativa Cinturão e Rota, que no início era chamada de One Belt, One Road, é um programa de investimento transcontinental de longuíssimo prazo, inspirado na antiga Rota da Seda para promover a conectividade entre Ásia, África e Europa. A escala é monumental. Mais de 130 países e 30 organizações internacionais estão envolvidos, representando mais de 2/3 do PIB global. A iniciativa tem 2 grandes componentes originais. Primeiro, o Cinturão Econômico da Rota da Seda, que é a parte terrestre, formada por 6 grandes corredores econômicos. E segundo, a Rota da Seda Marítima do século XXI, que é a sua contraparte naval,
conectando portos e rotas pelo oceano. Mas a ambição chinesa foi além. A iniciativa Cinturão e Rota evoluiu e hoje inclui 2 outras rotas que são cruciais para sua prova. A Rota da Seda Digital, que foi anunciada em 2019 e focada em cooperação em temas como 5G, com o objetivo claro de tornar a China uma potência cibernética. E talvez a mais surpreendente e geopoliticamente sensível, a Rota da Seda Polar. Desde 2018, a China estuda integrar à iniciativa projetos de infraestrutura no Ártico, para explorar as novas rotas marítimas que surgem com o degelo e os vastos recursos da região. E um ponto importante: para muitos analistas, a iniciativa Cinturão e Rota foi uma reação direta ao movimento americano conhecido como Pivô para a Ásia, que foi anunciado no governo Obama. Ou seja, é geopolítica pura, usando investimentos e infraestrutura para expandir influência, garantir acesso a recursos e mercados e construir uma ordem internacional com características chinesas. Enquanto a China executa um plano de décadas conectando infraestrutura, recursos e influência, o Brasil ainda debate como transformar seu potencial mineral em estratégia. O exemplo chinês é claro. Quem controla a cadeia de valor e não apenas o recurso bruto, controla o jogo. Chegamos ao nosso bloco final. Como isso pode cair na sua prova? Vamos ver como o examinador transformaria essa notícia em questão. Para a fase objetiva, a banca vai testar os conceitos por trás da notícia. Atenção, CACDista! Eu vou trazer 2 itens e eu quero que você faça o exercício mental de responder se o gabarito é certo ou errado e depois eu venho com os comentários. Combinado? Item 1. A política do sonho chinês de Xi Jinping é uma continuação direta da ascensão pacífica de Hu Jintao. E aí, o que você marcaria? O gabarito é errado. O conceito do sonho chinês representa uma inflexão. Sai a narrativa mais discreta da ascensão pacífica e entra uma postura mais assertiva, protagonista, voltada à construção de uma China forte, moderna e influente no sistema internacional. É uma mudança de tom e de ambição. Item 2. Como parte de sua iniciativa Cinturão e Rota, a China estuda integrar uma rota da seda polar para desenvolver projetos no Ártico. E aí, o que você marcaria? O gabarito é correto. A China já declarou interesse na chamada Rota da Seda Polar, que envolveria o desenvolvimento de infraestrutura no Ártico, especialmente em parceria com a Rússia. Isso amplia o alcance da iniciativa Cinturão e Rota, mostrando que o projeto é global, flexível e geoeconômico. Agora, para a fase discursiva, a banca quer ver sua capacidade de conectar os pontos, interpretar padrões e apresentar uma análise abrangente. Um comando de questão poderia ser: analise a projeção estratégica da China em novas fronteiras, relacionando seu controle de minerais críticos com seus interesses no Ártico e discuta as reações dos Estados Unidos. O pulo do gato aqui seria mostrar que a mesma lógica chinesa se aplica aos 2 casos: garantir recursos estratégicos e influência internacional para sustentar seu projeto de potência. Uma resposta de sucesso conectaria o domínio das terras raras, a busca por autonomia tecnológica e liderança industrial, e, em paralelo, explicaria o interesse no Ártico como mais um passo no controle de rotas, acesso a recursos naturais e presença em regiões antes dominadas por potências ocidentais. E, claro,
Analise também a reação dos Estados Unidos, que vem na ascensão chinesa uma ameaça à hegemonia, reagindo com sanções, acordos estratégicos, restrições comerciais e disputas diplomáticas. Eu sou Luísa Bringel e esse foi mais um episódio do Atualize e Revisa, o seu podcast de revisão estratégica com foco no CACD. Hoje, a gente viu como um elemento químico pode carregar um mundo de implicações políticas, econômicas e diplomáticas. O Brasil tem tudo para ser protagonista, mas precisa pensar como tal. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e bons estudos!